Olá pessoal, bem-vindos à aula 3. Os assuntos da aula de hoje são propriedades dos limites e vou fazer alguns exemplos de limites para ilustrar a aplicação dessas propriedades. Bom, para falar dessas propriedades eu tenho que fazer uma consideração. Vamos considere C uma constante e suponha que existam os seguintes limites. Limite de f de x quando x tende a A, e limite de g de x quando x tende a A. F e g são funções. A é o valor para qual vai tender x. Na aula anterior vocês viram que eu usei a letra L para designar esse número. Aqui eu só estou usando a letra A no lugar do L. Bom, feita essa consideração, a primeira propriedade é a seguinte. Considere que você tem uma soma de funções, o limite de uma soma de funções. Então, limite de f de x mais g de x, quando x tende a A. A primeira propriedade diz que a soma, o limite de uma soma de funções é igual ao limite de uma função mais o limite da outra função. Então isso aqui pode ser escrito como o limite da f de x quando x tende a A mais o limite da g de x quando x tende a A. Então o limite da soma é igual ao limite da soma das parcelas, né? Ou das funções, digamos, separadas. Então, toda vez que você tiver uma soma de funções, você pode calcular o limite delas separados, que esse vai ser o limite da soma dessas funções. A segunda propriedade é muito parecida com essa, só que é para a diferença de funções. Então, se você tiver o limite da diferença de funções, então limite de f de x menos g de x quando x tende a A, você pode escrever isso como limite da f de x quando x tende a A menos o limite da g de x quando x tende a A. Então essas são as duas propriedades, são bem simples, mas podem ser importantes dependendo do problema. A terceira propriedade diz o seguinte. Imagine que você tem uma função sendo multiplicada por uma constante. Essa constante vai ser a c, que eu defini aqui. Considere c uma constante. Então imagine que você tem esse limite aqui. Limite de c vezes f de x, quando x tende a A. Esse limite pode ser escrito da seguinte forma. Você pode retirar a constante pode passar a multiplicar o limite da f de x. Então fica c vezes o limite da f de x, quando x tende a A. Então, o produto aqui da constante com a função, a constante multiplicativa pode ser isolada. Aqui ela está multiplicando, mas pode ser, por exemplo, ela pode estar dividindo, é a mesma coisa. Você poderia ter 1 sobre c, por exemplo,
Ou generalizando, né? C pode ser, por exemplo, meio. Então você teria meio vezes f de x. Então você poderia retirar esse meio e colocar ele antes do limite. Calcular o limite da função e depois multiplicar pela constante. Sem nenhum problema. Bom, então essa foi a terceira propriedade. A quarta propriedade ela é parecida, mas no lugar de ser, nós vamos ter um produto de funções. Então considera o limite do produto de duas funções. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a a. Esse limite é a mesma coisa que o limite da f de x quando x tende a a vezes o limite da g de x quando x tende a a. Então você pode tomar o produto das funções, o limite do produto, como o produto dos limites. Então essa foi a quarta propriedade. A quinta propriedade ela é parecida com essa, mas a operação é a inversa, é a divisão. Então considere que você tem uma divisão de funções. É o limite da razão entre duas funções. Então, limite de f de x dividido por g de x quando x tende a a. Esse limite pode ser escrito como o limite da f de x quando x tende a a dividido pelo limite da g de x quando x tende a a. Com a seguinte consideração, né? O limite da g de x quando x tende a a tem que ser diferente de zero. Senão você vai ter uma indefinição aqui. A sexta propriedade, ela diz o seguinte. Considere que você tem um limite de f de x, só que f de x elevado a n, quando x tende a a. E n é um número inteiro, vou escrever aqui embaixo, na frente, aliás. N é inteiro positivo. O limite da f de x elevado a n, quando x tende a a, pode ser escrito como o limite da f de x quando x tende a a, tudo isso elevado a n. Ou seja, o limite da f de x elevado a n é igual ao limite da f de x elevado a n. Então você pode calcular o limite da f de x e depois elevar o limite a essa potência. Bom, essa foi a sexta, né? Agora a sétima propriedade. A sétima propriedade é o seguinte. Limite de C quando x tende a A. C, lembre, é uma constante. Esse limite aqui é igual a C. E a oitava propriedade diz que o limite de x quando x tende a A é igual a A. Esses limites eles são importantes para a gente poder entender outras propriedades. Por exemplo, a propriedade 9
ela trata do seguinte: o limite de x elevado a n quando x tende a A. Observe que esse limite aqui ele pode ser resolvido com a propriedade 8. É só fazer a propriedade 8 n vezes. Então isso daqui é igual a A elevado a n. A propriedade 10, ela diz o seguinte: se eu tiver o limite da raiz n de x, quando x tende a A, esse limite é igual a raiz n de A. Só que tem uma observação aqui. Se o n for par, então A tem que ser maior que zero. Por quê? Porque se o n for par, n pode ser, por exemplo, zero. Então, nós vamos ter A elevado a zero. Se A for igual a zero, nós vamos ficar com 0 elevado a zero. 0 elevado a zero é uma indefinição. Então, por isso, A tem que ser maior que zero. E não podemos ter A menor que zero, porque A menor que zero, A seria negativo. E teríamos uma raiz quadrada, ou uma raiz quarta, ou uma raiz sexta de um número par. Uma raiz par, né, de um número negativo, que não existe. Teríamos, por exemplo, raiz quarta de menos 2. Isso não pertence aos reais. Então, se o n é par, o A tem que ser maior que zero. Bom, a propriedade 11, ela diz o seguinte: limite da raiz n de f de x, quando x tende a A, é igual a raiz n do limite de f de x, quando x tende a A. Tem algumas observações aqui para isso ser verdade. O n é inteiro e positivo. E se n for par, temos que supor que o limite, né, da f de x é maior que zero. Bom, agora eu vou fazer alguns exemplos para a gente ver alguma dessas propriedades. O primeiro exemplo é o seguinte. Então vamos falar dos exemplos agora.
limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5. Bom, eu vou aplicar aqui a primeira propriedade. A primeira e a segunda, poderia dizer. Eu estou calculando esse limite aqui. Eu posso considerar que isso é uma função e que isso é outra função. Então eu uso a propriedade que o limite dessa soma de funções é igual à soma dos limites. Então eu posso escrever isso como limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 5, menos, já vou usar a propriedade da constante, poderia ter colocado também esse 2 aqui, multiplicando o limite de x ao quadrado apenas. Aqui eu vou aplicar isso. Então fica menos 3 vezes o limite de x, quando x tende a 5, mais o limite de 4, quando x tende a 5. Aqui eu apliquei a propriedade do limite da constante, que nós já sabemos que isso daqui é igual a 4. Lembra do limite de c quando x tende a A, que é o próprio c. E aqui é o limite de x quando x tende a A. No caso aqui, A igual a 5. Então x vai tomar o valor 5 aqui. Bom, agora resolvendo cada um separado. Aqui eu poderia aplicar isso, para ficar mais parecido, né, com os outros, aplicando as propriedades, todas as propriedades. Vou só repetir aqui. Mais limite de 4 quando x tende a 5. Não há nenhuma definição aqui nessa função, então eu posso substituir diretamente x por 5 aqui. Então aqui fica 2 vezes 5 ao quadrado. Aqui, usando a propriedade que o limite de x quando x tende a A é igual a A. Então, no caso A é igual a 5, então fica 3 vezes 5. Apenas substituir x por 5. Pode também usar o que eu usei aqui antes. Essa função aqui não tem nenhuma definição, ou seja, 5 pertence ao domínio dela. Posso simplesmente substituir. E aqui é o limite de uma constante, que é a própria constante. No caso, a constante é 4. Então isso aqui é igual a 2 vezes 25 menos 15 mais 4. Isso daqui é igual a 50 menos 15 mais 4. Isso é igual a 50 menos 15. Isso é 35. 35 mais 4, 39. Então, o limite desse polinômio aí, quando x tende a 5, é igual a 39. É o seguinte. Limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x, quando x tende a 1. Observe que no denominador aqui não há nenhuma restrição para x igual a 1. Ou seja, x igual a 1 pertence ao domínio dessa função. Ele retorna um valor, que isso daqui, lembra, isso aqui é f de x. Tudo isso daqui. Então, quando x é igual a 1, isso me retorna um valor finito. Então, x igual a 1 pertence ao domínio dessa função. Então, nesse caso, eu posso fazer substituição direta. Posso simplesmente substituir x por 1. Então, aqui fica
sem precisar de aplicar as propriedades passo a passo. Poderia fazer o limite de x ao cubo mais limite de 2x ao quadrado menos o limite de 1 dividido pelo limite de 5 menos 3x. Eu vou fazer assim e depois eu vou fazer de forma direta. Então aqui aplicando as propriedades passo a passo, fica limite x ao cubo quando x tende a 1 mais limite de mais duas vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 menos o limite de 1 quando x tende a 1 dividido pelo limite de 5 quando x tende a 1 menos o limite menos 3 vezes o limite de x quando x tende a 1. Posso escrever assim. Estou aplicando as propriedades. Então isso fica igual. A parte de cima aqui. X igual a 1 aqui. Fica 1. Aqui fica 2 vezes 1. Então é mais 2. E aqui fica menos 1. Embaixo. Aqui é igual a 5. E esse limite aqui é igual a menos 3 vezes 1. Esse limite aqui dá 1. Então, menos 3. Então, por fim, nós temos... Pode cancelar esse 1 com esse menos 1. O 5 menos 3 aqui dá 2. Isso é igual a 1. De forma direta, ficaria o seguinte. Usando o fato, já adiantando, né, que quando uma função, quando o valor de a aqui, no caso aqui é 1, pertence ao domínio da função, não há nenhuma indefinição, você pode substituir diretamente. Ficaria da seguinte forma. Esse limite seria igual. Substituindo, ficaria 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1, dividido por 5, menos 3 vezes 1. Isso é igual a 1, mais 2, menos 1, 5 menos 2. Isso é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Mesmo resultado. Eu já adiantei falando sobre substituição direta, mas eu vou enunciar aqui de forma mais formal. Então, substituição direta. Quando é que você pode fazer isso? Então, se a sua função for uma função do tipo polinomial, ou racional, e a, ou seja, o valor que eu vou tomar o limite, ele pertenceu, estiver contido ao domínio da função, então o limite da f de x, quando x tende a, é simplesmente f de a. Isso foi o que eu acabei de fazer no último exemplo. Eu verifico que a pertence ao domínio da função da f de x
Se ele pertencer, então eu posso fazer a substituição direta e o limite é simplesmente o f de A. Só que existem alguns casos em que não é possível fazer isso. É quando acontece uma indefinição. Então eu vou dar um exemplo para exemplificar quando você não deve fazer. Eu acabei de passar foi o último exemplo, que é onde você pode aplicar isso, a substituição direta. Então, considere o seguinte exemplo. Limite de x ao quadrado menos 1 por x menos 1, quando x tende a 1. Se você tratar x ao quadrado menos 1 por x menos 1 como a sua f de x, você vê facilmente que x igual a 1 não pertence ao domínio da f. Porque quando x é igual a 1, nós temos 1 menos 1, 0, e 1 menos 1, 0. Nós temos 0 sobre 0. Isso é uma indefinição. Então, para resolver isso, a gente tem que eliminar essa indefinição. Para eliminar essa indefinição, você tem que usar os recursos da álgebra. Manipular a função de forma que você consiga eliminar a indefinição. Ou seja, no caso, esse x menos 1 aqui no denominador. Para esse caso aqui. Se você olhar bem para x ao quadrado menos 1, você vai ver que x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1. Multiplica que você recupera. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 vai cancelar com 1 vezes x. Tenho menos x e mais x. E 1 vezes menos 1, menos 1. Então x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como esse produto aqui. Eu fatorei x ao quadrado menos 1. Fatorar é escrever em forma de produto. Eu escrevi essa subtração ou essa soma aqui em uma forma de produto. Então eu fatorei. Então agora eu escrevo esse limite com aquela cara ali. X mais 1 vezes x menos 1 no lugar de x ao quadrado menos 1. Quando x tende a 1, tudo isso é dividido por x menos 1. Repare que o limite é quando o valor tende. X está tendendo a 1. X não é igual a 1. Então x menos 1 não é 0. X menos 1 é bem próximo de 0, porque x está tendendo a 1. Então eu posso dividir x menos 1 com x menos 1. Aqui x menos 1 não é 0. Então eu posso fazer a divisão. Então isso fica igual ao limite de x mais 1 quando x tende a 1. E esse limite é simplesmente igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Olhando assim, a princípio não dá para perceber isso, né? Que x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, isso vai ir a 2. Bom, agora eu vou fazer um outro exemplo para exemplificar o que eu falei na aula passada sobre a existência dos limites. A gente viu na aula passada que se eu quero verificar se existe limite de uma função, eu tenho que verificar se existem os limites laterais dela, para um certo valor. Né? Então imagine que eu quero saber se existe limite da f de x quando x tende a A. Eu escrevi na aula passada, no lugar do A eu escrevi um L, mas isso não muda nada. Então eu quero saber se existe. Eu quero saber se existe esse limite.
Então, para me verificar, eu faço os limites laterais. Então, se o limite da f de x, quando x tender a mais, foi igual ao limite da f de x, quando x tender a menos, então isso implica que existe o limite da f de x quando x tende a. Esses aqui são os limites laterais. Se eles forem iguais, se eles existirem e forem iguais, então existe o limite da f. Bom, para exemplificar isso, eu vou usar uma função que alguns alunos não gostam muito. Então, exemplo será com a função f de x igual ao módulo de x. Não se assustem com o módulo. F de x igual ao módulo de x, isso daqui é o seguinte. Isso aqui é igual a x se x for maior que zero. Isso daqui é igual a menos x se x for menor que zero. Então eu quero calcular o seguinte limite. Limite da f de x quando x tende a zero. Existe? Bom, x está tendendo a zero. Então eu vou verificar os limites laterais. Se o limite da f de x quando x tender a zero mais, nesse caso, o a é igual a zero, foi igual ao limite quando a f de x, o limite de f de x quando x tende a menos, ou seja, a zero menos, se eles forem iguais, então o limite da f de x quando x tende a zero existe. Se não forem iguais, não existe. Bom, a f de x é definida dessa forma. Então vou calcular primeiro o limite para x maior que zero, ou seja, então eu vou calcular o limite do módulo de x quando x tende a zero mais, ou seja, valores maiores que zero, para x maior que zero, nesse caso aqui. Então esse limite agora ele é escrito da seguinte forma. Porque o módulo de x se torna simplesmente x quando x se aproxima de zero com valores maiores que zero. Isso daqui é simplesmente zero. Agora, eu vou calcular o limite lateral do módulo de x, só que quando x tende a zero menos, ou seja, para valores menores que zero, para x menor que zero. Esse limite agora ele é escrito assim. Limite menos x, porque o módulo de x é igual a menos x quando x é menor que zero. Então aqui quando x tende a zero menos. Bom, isso daqui é igual a zero, porque menos vezes zero é igual a zero. Então eu observo o seguinte, que os limites laterais são iguais. Como o limite do módulo de x, quando x tende a zero mais, é igual ao limite do módulo de x, quando x tende a zero menos, que é igual a zero,
O fato deles serem iguais significa que existe limite. E o limite é o próprio valor deles. Então, isso daqui é igual ao limite do módulo de x quando x tende a zero. Então existe limite. Existe o limite. Bom, eu vou dar um exemplo agora de quando não existe, com uma função muito parecida. Então o exemplo agora é o seguinte. Existe limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero? Bom, observe que aqui tem uma indefinição. Nós temos x igual a x aqui no denominador e x está tendendo a zero. Então não posso fazer uma substituição direta. Não posso simplesmente substituir. Então, e não manipular aqui algebricamente, não tem como manipular isso aqui, é complicado. Então, em primeiro lugar, eu vou verificar se existe. Eu não vou nem perder tempo. Vou primeiro verificar se existe o limite. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte. A f de x, agora ela é um módulo de x dividido por x. Observe o seguinte. O módulo de x já foi definido na função anterior. O módulo de x é igual a x quando x é maior que zero. E o módulo de x é igual a menos x quando x é menor que zero. Então, olha só o que acontece. Quando eu for calcular o limite, os limites laterais, o limite da f de x, né? Quando x tender a zero mais, o que acontece é o seguinte. Isso aqui vai ser igual ao limite de x sobre x quando x tende a zero mais. X ainda não é zero, x está tendendo a zero. Então eu posso dividir isso daqui, x sobre x. Então isso daqui dá 1. Ou, fazendo devagar, isso aqui é igual ao limite de 1 quando x tende a zero mais. Que é igual a 1. Que eu usei a definição da função aqui. Ó. Limite, a f de x, que é igual ao módulo de x, é definido como x quando x é maior que zero. Como eu estou me aproximando pela direita, com x maior que zero, então o módulo de x sobre x é igual a x sobre x. Agora, quando eu calculo o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero menos, ou seja, da f de x, quando x se aproxima pela esquerda, valores menores que zero, esse limite aqui é escrito como limite menos, vou pôr menos aqui para ficar mais explícito. Quando x tende a zero menos. Como o x está tendendo a zero menos, x não é zero ainda, está tendendo a zero pela esquerda, né? Se aproximando, então eu posso fazer a divisão. Então isso aqui é igual a limite de menos 1 quando x tende a zero menos. Isso daqui aplica na propriedade que o limite de uma constante é igual à própria constante, então isso aqui é igual a menos 1. Então observe que o limite lateral para x tendendo a zero mais é diferente do limite lateral quando x tende a zero menos. Então, não existe limite. Como os limites laterais são diferentes, não existe o limite. Então, limite
da f de x quando x tende a 0 mais é diferente do limite da f de x quando x tende a 0 menos. Então isso implica que não existe o limite da f de x quando x tende a 0. Bom, vou dar mais um exemplo aqui, onde a gente tem que fazer uma manipulação para poder calcular o limite. Não é verificação de existência agora. Vou fazer um cálculo de um limite que tem uma indefinição. Então a gente não pode aplicar aquela propriedade, né, de substituição direta. O exemplo é o seguinte: limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3, tudo isso dividido por x ao quadrado, quando x tende a 0. Bom, aqui em cima não tem nenhuma definição para x ao não tem definição nenhuma aqui para x igual a 0, mas aqui embaixo tem. Então, se você tratar tudo isso como f de x, ela não é definida quando x é igual a 0, porque eu vou ter um 0 aqui embaixo no denominador. Isso vai ser indefinido. Então, primeiro eu tenho que manipular isso algebricamente para poder, ou pelo menos tentar eliminar esse x ao quadrado aqui embaixo. Bom, a gente pode pegar, nesse caso eu não posso simplesmente aquela técnica que eu usei de quebrar, faturar, naquele exemplo, um exemplo lá atrás, não dá para fazer aqui. Nesse caso aqui, quando aparece uma raiz, e também não posso usar a propriedade de entrar com limite aqui dentro. Ele não resolve se eu fizer isso. O que eu posso fazer aqui é multiplicar pelo conjugado. A gente chama de conjugado. O que é o conjugado? É multiplicar por este valor aqui, idêntico a este valor, só que com um sinal trocado. Vou fazer aqui para a gente ver na prática. Vou fazer separado aqui, depois eu volto para o limite. Então isso daqui é raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por x ao quadrado. Eu vou multiplicar por x ao quadrado mais 9 mais 3 em cima e embaixo. Só que primeiro eu tenho que repetir aqui, né? X ao quadrado mais 9 mais 3. Só troquei o sinal daqui. Isso aqui vai ficar dividido por x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 9 mais 3. Se eu dividir isso por isso, eu volto para o que eu tinha antes. Não mudei nada. Agora, resolvendo isso, aqui em cima, esse primeiro termo vai multiplicar esse primeiro termo. Eles vão ficar ao quadrado, então fica x ao quadrado mais 9. Quando esse termo multiplicar este, vai ficar mais 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Então, já fiz essas duas multiplicações. Agora eu vou fazer esse com esse e esse com esse. Menos 3 vezes isso fica menos 3 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. E menos 3 vezes mais 3 igual a menos 9. E tudo isso fica dividido por x ao quadrado, que multiplica raiz quadrada, x ao quadrado mais 9, mais 3x ao quadrado. Aqui em cima, esse termo cancela este.
e esse cancela esse. Eu multipliquei aqui embaixo, mas na verdade nem precisava ter multiplicado. O ideal aqui é eu deixar em evidência o x ao quadrado, porque vai aparecer um x ao quadrado aqui em cima. Então isso fica x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 3. X vai tender a zero. X não é zero, então eu posso dividir aqui. Então isso aqui é igual a 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 3. Então repara que eu fiz uma transformação, né? Manipulação algébrica. Essa função aqui pode ser escrita como essa função aqui. Então a f de x, ela tem essa cara aqui. Então o limite da f de x quando x tende a zero agora é igual ao limite de 1 pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 3 quando x tende a zero. Para x igual a zero não há nenhuma definição aqui. Então agora eu posso usar aquela propriedade da substituição direta. Agora eu posso. Então isso aqui é igual a 1, ou seja, o limite da f de x, quando x tende a é igual a f de a, porque não há nenhuma indefinição. Então fica 0 ao quadrado mais 9 mais 3. Isso aqui é igual a 1. Aqui a raiz quadrada de 9, que é 3. 3 mais 3, 6. Que é igual a 1 sexto. Então o limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a 1 sexto. Bom, esse é o último exemplo da aula de hoje. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.